Deu. Obrigado, hein? 12 de 12. Bom dia, vamos continuar resolvendo a nossa EDP do calor. Nós já tínhamos escrito as condições de contorno e inicial. Vamos repetir a equação aqui. Derivada segunda em relação a x derivada segunda em relação a y a quadrado derivada de u em relação ao tempo. Nós vamos procurar a solução que é função de três variáveis, x, y e o tempo, como o produto de três funções de uma variável, x de x, y de y, t do tempo. Com esse produto, as condições de contorno se escrevem do seguinte modo: y de 0 igual y de m igual a 0 para as condições na variável x. Vão aparecer na derivada x' de 0 igual x' de L igual a 0. Na variável, na função t grande, não tem condição prescrita. Substituindo esse produto das funções na equação do calor, e vamos separar, já que as condições primeiras são na variável y, vamos deixar no primeiro membro, vamos fazer aqui. X duas linhas, y, t, x, y, duas linhas, t igual a quadrado x, y, t'. Pronto. Para separar as variáveis, nós vamos supor o produto delas diferente de 0, x, y, t
diferente de zero, dividir os dois membros por esse produto, vamos separar as variáveis e vamos deixar aqui no primeiro membro a variável y e passar a variável x para o segundo membro. Então ficaria assim: y duas linhas dividido por y igual menos x duas linhas dividido por x mais a quadrado t' dividido por t. E aqui nós repetimos o argumento que usamos para a equação da onda. O primeiro membro é função só de y, o segundo de x e do tempo. Mas como são iguais, isso só é possível se os dois membros forem uma constante. Então, lambda é constante, não depende nem de x, nem de y, nem de t. Isso nos dá duas equações. Essa aqui, que já vamos escrever, menos x duas linhas sobre x mais a quadrado t' sobre t igual a constante lambda. A outra equação tem que ser um PSL. Y duas linhas igual lambda y com y de zero igual a zero, y de m igual a zero. Pronto, este é um PSL na função y. A solução dele nós já conhecemos, só vamos escrevê-la. Vai ser uma sequência de autovalores e uma sequência correspondente de autofunções. A sequência de autovalores é a seguinte: lambda n igual menos n quadrado π quadrado sobre m quadrado. N a partir de 1. Eu acho que na condição de contorno tinha alguma coisa errada. Vamos dar uma verificada aqui. Ah, não, tá ok, está certo. A sequência de autofunções y, n de y é uma sequência de senos. Seno n πy sobre m. N começando a partir de 1.
Nós vamos agora substituir essa sequência de autovalores na primeira equação, que é igual a lambda. Vai ficar com o seguinte aspecto. Já deixando no primeiro membro a variável x. X duas linhas sobre x igual a quadrado t' sobre t. Os autovalores nós vamos substituir pela sequência obtida. N quadrado pi quadrado m ao quadrado. Da mesma forma, primeiro membro só é função de x, segundo membro só função do tempo. Aquilo ali é constante. Função de x igual a função do tempo. Só é possível se novamente cada membro for igual a uma constante. Vamos apertar ela aqui. Isso aqui é igual a uma constante μ. Novamente, isso nos dá duas equações. A primeira, vou escrever na outra página já. A quadrado t' sobre t mais n quadrado pi quadrado m quadrado igual a μ. A outra equação tem que ser novamente um PSL. Agora na função x. X duas linhas igual μ vezes x. As condições de contorno são na derivada. X' de 0 é igual a 0. X' de L é igual a 0. Esse aqui é o segundo PSL que nós precisamos que ocorresse. A solução desse PSL nós vamos escrever. A única diferença é que, por causa das condições de contorno na derivada, 0, μ igual a 0, também vai ser autovalor, e as autofunções agora, em vez de serem em senos, serão em cossenos. Então, as duas soluções deste segundo PSL são estas aqui. Sequência de autovalores, μ, m igual a menos m quadrado pi ao quadrado L ao quadrado, m agora a partir de 0. 0 também é autovalor. A sequência de autofunções, xm de x, é uma sequência de cossenos. Isso aconteceu por causa das condições de contorno serem na derivada.
cosseno de m px sobre L. M maior ou igual a zero. Começa de zero, inclusive. Pronto. A sequência de autovalores nós vamos substituir aqui. Vamos ficar com uma equação diferencial de primeira ordem na função t grande de coeficientes constantes não homogênea. Aliás, homogênea, né? Esse aqui vai ficar aqui, vai passar para o primeiro membro. Então, vai ser uma equação de primeira ordem homogênea. Vamos escrevê-la. A equação terá esse formato aqui, ó. T' sobre T igual a menos π quadrado sobre A quadrado M quadrado sobre L quadrado mais N quadrado sobre M quadrado. Fica isto, tá? Para integrar, pode... T' é derivada de T em relação ao tempo. Então, vamos reescrever assim, ó. dt, e do lado de lá a gente escreve dt, ok? Podemos agora integrar os dois membros. Integral do primeiro membro igual a integral do segundo membro. Isso aqui é tudo constante. Fica só a integral aqui, ó. Mais uma constante de integração, vamos chamar de C asterisco. A integral do primeiro membro é logaritmo neperiano de T grande igual integral do segundo membro menos π quadrado A quadrado M quadrado L quadrado N quadrado M ao quadrado vezes o tempo mais C asterisco. Pronto. Para termos o valor de T, T igual a E elevado àquilo ali, né? Para deslogaritmizar, só T igual a exponencial elevado àquele expoente lá. Então, ficaria E elevado
a essa parcela vezes E elevado a C asterisco. Esse E elevado a C asterisco é uma constante, a gente vai chamar de C só. Ficaria assim, ó. Não vai caber aqui. Vamos colocar na outra página. T de T é igual a constante C, que é E elevado a C asterisco, está chamando de C, vezes exponencial de menos π quadrado sobre A quadrado M quadrado L quadrado N quadrado M quadrado vezes o tempo. Pronto. M começa a partir de 0, N começa a partir de 1. Aqui, M e N. Essa constante C, nós vamos rebatizar com C índice M, N. E aqui também, função T, vamos colocar T índice M, N. Pronto, conseguimos achar as nossas funções de uma variável só. A solução, que não é a solução geral, a solução em termos das autofunções, que vai nos permitir satisfazer a condição inicial dada, é o produto, né, dessas três funções de uma variável. Aqui vai dar uma série dupla em M e em N. Esta série dupla tem o seguinte aspecto. Soma para M de 0 a infinito da soma N de 0 a infinito da constante CMN vezes a função de x, que eram os cossenos. Cosseno M πx sobre L vezes a autofunção em y, seno n πy sobre m e, finalmente, a função do tempo, que é esta aqui. Tá? Não vai caber, né? Vamos chamar tudo isso aqui de alfa mn ao quadrado.
é um número real positivo. Então, é exponencial de menos alfa mn ao quadrado vezes o tempo. Pronto. Esta é a solução com a qual nós vamos atender a condição inicial, né, que foi dada e que a gente não usou ainda. Isso vai nos permitir calcular esta constante CMN. Essa aqui é uma série dupla. Tá? Não podemos falar ainda que é uma série de Fourier, porque nós não vimos qual é o formato que o coeficiente CMN vai ter. Tem que calcular para ver. Aqui a função do tempo, verificar que à medida que o tempo t vai passando, como o expoente aqui é negativo, esse fator vai ficando cada vez menor. E isso é bastante, né, razoável. À medida que o tempo vai passando, a temperatura vai diminuindo, vai ficando cada vez menos quente, né? Cada vez menos quente. Se aqui fosse com sinal mais, à medida que o tempo passa, vai ficando cada vez mais quente, o que não é possível. Bom, então para determinar a constante CMN, nós vamos usar a condição inicial que falta. No tempo t igual a zero, a temperatura é igual a uma função que a gente deu lá, f pequeno, de xy. Fazendo o tempo t igual a zero aqui, a exponencial elevada a zero vai dar 1. Nós vamos ficar aqui com uma série dupla de cossenos e senos igual a uma função f de xy. E nós vamos operar como nós fizemos com a série de Fourier. Multiplicar nos dois lados da igualdade por um cosseno de um arco diferente, um seno de um arco diferente, né, dos dois lados, lá e cá. Fazer integral dupla de 0 a L e de 0 a M, tá? A integral aqui da série, a gente já viu nos teoremas que a série converge uniformemente. Então, essa convergência uniforme nos permite colocar a integral para dentro da série. De modo que o coeficiente será o seguinte. Vou escrever aqui. Soma m variando de 0 a infinito da soma para n variando de 1 a infinito CMN cosseno MPx sobre L seno NPy sobre M dx, aqui é a série. Igual à nossa condição inicial, f de xy. Aí.
Para determinar o CMN, então, multiplicando, né, conforme nós dissemos, os dois membros por cosseno de um arco diferente, seno de um arco diferente, e fazendo a integral, os coeficientes serão dados por isso aqui. CMN vai ser igual a 4 sobre LM integral de 0 a L da integral de 0 a M da condição inicial vezes o cosseno vezes o seno. Dx dy. M começando a partir de 0, N começando a partir de 1. Bom, como nós chegamos a esse formato do coeficiente, lembrando lá da série de Fourier, esse aqui é exatamente o formato do coeficiente da série de Fourier dupla em cosseno e em seno, tá? Então a nossa solução é uma série de Fourier dupla. Vou colocar isso aqui. A solução é uma série de Fourier dupla. Pronto. Então valem lá as conclusões, né, do teorema 1 romano, teorema 2 romano, e depois também lá, aqui nós usamos as soluções de dois problemas de Sturm e Liouville. Então valem também as condições lá do teorema 4, que a gente chamou lá das propriedades do Sturm e Liouville. Nós resolvemos já uma EDP, que era hiperbólica. Essa aqui é uma EDP parabólica. A classificação dela não influenciou na solução. Nós vamos agora resolver uma terceira equação parcial, que será elíptica, tá? Vamos fazer aqui. Equação diferencial parcial de Laplace.
É o mesmo Laplace lá da transformada de Laplace. Derivada segunda em relação a x mais derivada segunda em relação a y mais derivada segunda em relação a z. Esse U representa também temperatura. Então, nós temos aqui a soma das derivadas parciais de segunda ordem em relação a cada uma das variáveis. Tá, isso aqui vai ser igual a zero. Esta soma das derivadas parciais de segunda ordem é chamada de Laplaciano da função U. Ok? E esse Laplaciano é representado por este símbolo aqui, ó. Laplaciano da função U. Isso aqui é igual a zero. Então, esta é a equação de Laplace homogênea. O Laplaciano da incógnita é igual a U. O formato é esse aqui, um triângulo representando a soma das derivadas parciais de segunda ordem, ou então, em vez de ser um triângulo, pode ser também ou o nabla 2 de U pode ser representado assim também, nabla 2 de U igual a zero. O nosso livro-texto usa esta representação, que será que nós vamos usar aqui. Então, o que nós queremos calcular aqui é o seguinte: calcular esse U aqui é temperatura. Temperatura estacionária o domínio é um paralelepípedo. Paralelepípedo. Pronto. Então, nosso volume é um paralelepípedo de lados L e MN. Uma das faces tem 6 faces. Uma das faces vai estar com temperatura conhecida, quente ou fria, mais uma temperatura conhecida. As outras 5 vão ser mantidas a 0 graus. Tá? Então, a gente, em cada uma das 5 faces restantes, a gente encosta lá um bloco de gelo em cada uma delas e deixa. Tá? Numa delas, a gente vai aquecer. E, à medida que o tempo for passando, essa temperatura vai entrando pelo paralelepípedo até que depois de um certo tempo o calor para de fluir. Então, a partir desse instante, o bloco estará com temperatura estacionária, não vai variar mais. A temperatura não vai depender do tempo, depois que ficar estacionária. Se nós utilizássemos aqui a equação do calor e fizéssemos, né, lá na equação do calor, na solução dela, o limite para que a temperatura ficasse estacionária, daria um tempo infinito. A solução é E elevado a exponencial, né, com o sinal menos, o tempo aparece lá
no expoente. Isso aí só vai ser igual a zero quando o tempo for infinito, né? 1 sobre infinito vai dar zero. Mas aqui, na realidade, se a gente colocar esse cubo com 5 faces com temperatura zero, uma delas com temperatura diferente de zero, conhecida, depois de um certo tempo, o volume, o paralelepípedo, ficará, digamos assim, aquecido e não muda mais daí para frente. Cada ponto dele vai ter uma temperatura que vai depender da posição e só, não vai depender do tempo. Vamos então desenhar o nosso domínio aqui, que vai ser esse paralelepípedo. Ficará alguma coisa assim. Então, esse lado paralelo ao eixo. Aqui é x. Aqui fica mais ou menos isto. Pronto, está aí o nosso paralelepípedo, meio, os lados estão meio tortos. Y, Z, o comprimento aqui no lado X, vamos chamar de L. O comprimento dele aqui no lado Y, vamos chamar de M. E o comprimento aqui no lado Z, chamar de N. Pronto. Vamos supor que a face no plano XY é que esteja com temperatura conhecida, diferente de zero. Uma coisa assim.
Pronto, isso aí é conhecido, vai ser a nossa G de XY. As outras 5 faces estão, a gente encosta um bloco de gelo em cada uma delas e deixa, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, a temperatura aqui vai fluindo para dentro do volume até que para de ter fluxo de calor. A partir daí, a temperatura do bloco fica estacionária, não depende do tempo mais. A gente pode vir aqui, pegar um ponto, medir a temperatura dele, 6 meses depois, vai lá, pega o mesmo ponto, a temperatura é a mesma, tá ok? Então, a equação de Laplace vai determinar a temperatura estacionária deste volume aí. As condições de contorno são as seguintes. Vamos pegar aqui, ó. Temperatura para x igual a 0, lá atrás. Para qualquer y, para qualquer z, é igual. Então, é a temperatura naquela face lá de trás. Ó. X é 0, y é qualquer, z é qualquer. Então, é a temperatura naquela face lá de trás. Essa temperatura é 0. Aqui na face da frente, também. Temperatura para x igual a L, y qualquer, z qualquer, igual a 0. Agora, na face de lá, para y igual a 0, temperatura para x qualquer, y igual a 0, z qualquer é igual a 0. Temperatura na face, no plano XZ, aquela face de lá. Nessa face da frente também. Temperatura para essa face da frente aqui. X qualquer, y igual a m, z qualquer também, igual a 0. E finalmente, aqui não vai dar para tirar a condição de contorno na face de cima. Para z igual a n, x qualquer, y qualquer, e aqui, ó, z igual a n, x qualquer, y qualquer, nessa face aqui de cima. Temperatura para x qualquer, y qualquer, z igual a n. Isso aqui também é igual a 0. Pronto, nós temos 5 condições de contorno e vamos, não vai caber aqui, colocar a 6ª condição, que é uma condição inicial. Aliás, não tem tempo aqui, né? Condição de contorno também. Vai ser para z igual a 0,
x qualquer, y qualquer, igual a isso aqui. Tá? Vou escrever então esta última condição de contorno. Temperatura para x qualquer, y qualquer, z igual a zero, igual a temperatura conhecida, G de x, y. Pronto, estas são as 6 condições de contorno. Novamente, vamos representar, procurar uma solução no tipo de produto de 3 funções de uma variável. X de x, y de y, z de z, para separar as variáveis na equação laplaciana igual a zero, vamos supor o produto x, y, z diferente de zero. E já separar no primeiro membro a função x. Ficaria x duas linhas dividido por x igual a menos y duas linhas dividido por y menos z duas linhas dividido por z. Pronto. Bom, me lembrei agora de que nós não verificamos que tipo de EDP é o laplaciano. Vamos voltar rapidamente ali na equação e verificar lá. Está aqui, essa é a equação. Tá aqui, ó. Nós só vimos a classificação das equações parciais para duas variáveis independentes. Aqui nós temos 3. Então temos que escolher duas para a gente verificar o tipo de EDP que ela é. Podem ser quaisquer duas. Vamos, por exemplo, escolher as duas primeiras, x e y. Esconder aqui a variável z, só para saber qual é o tipo de EDP. Então, escolhendo aqui as duas primeiras, vamos calcular aqui o discriminante. É B2 menos 4AC, B2 menos 4AC é igual. B é o coeficiente da derivada mista, a derivada cruzada. Não tem, então é zero. 0 ao quadrado menos 4 vezes A é o coeficiente da derivada segunda em x, é 1, vezes C é o coeficiente da derivada segunda na outra variável, é 1 também. Então, o discriminante é menos 4, negativo. A EDP é elíptica. Vou colocar aqui, ó. EDP elíptica. Pronto, então nós estamos resolvendo usando o método da separação de variáveis
cada tipo das EDPs, tipos clássicos. A equação parcial hiperbólica, a equação parcial parabólica e agora a equação parcial elíptica. Tá? Conforme a gente disse, esse tipo aqui não interfere na solução. Novamente, argumento da separação de variáveis. Primeiro membro é função só de x, segundo membro de y e de z. Como são iguais, só é possível se cada membro for constante. Vamos chamar a constante de lambda. Isso nos dá duas equações. Vamos escrever essa aqui primeiro e a outra, lembrar, precisa ser um PSL. A primeira fica com o seguinte aspecto. Y, duas linhas, sobre Y, mais Z, duas linhas, sobre Z, igual menos lambda. A outra em x precisa ser um PSL. X, duas linhas, igual lambda x, x de 0 é igual a 0, x de L é igual a 0. Esse é o primeiro PSL. Aí. A solução dele são duas sequências, uma de autovalores, outra de autofunções. Lambda n menos, nós vemos que nos três casos das EDPs clássicas, os autovalores são sempre negativos. N quadrado, π quadrado, sobre L quadrado, N começando a partir de 1. As autofunções, xn de x, é uma família de senos. Seno de n px sobre L. N começando a partir de 1. Nós vamos substituir a família de autovalores aqui. Fica tudo positivo. Vamos isolar no primeiro membro a função y e passar a função z para o segundo membro. Acho que cabe aqui, né? Acho que cabe aqui. Y, duas linhas sobre y. Igual menos z, duas linhas, sobre z, menos com menos dá mais
n quadrado, pi quadrado, L quadrado. Pronto. Novamente, o argumento do método da separação de variáveis. Função só de y, função só de z, que lá é constante. Tá? Função só de z. Como tem que ser iguais, cada membro tem que ser constante. Vamos chamar essa constante de μ, para ser diferente da lambda. Isso vai nos dar duas equações. Vamos escrever primeiro esta aqui e a outra tem que ser o nosso segundo PSL. A primeira fica Z duas linhas sobre Z igual n quadrado, pi quadrado, L quadrado, menos μ. E o segundo PSL, y, duas linhas, igual μ vezes y, y de zero, igual a zero, y de m igual a zero. Esse é o segundo PSL. Vamos escrever as duas soluções dele, são as duas sequências de autovalores e de autofunções. μ índice m continua negativo, m quadrado, pi quadrado, sobre m quadrado, m a partir de 1. A família de autofunções, y, m de y, é de senos também. Seno m πy sobre m grande m a partir de 1. Pronto. Finalmente, vamos substituir a família de autofunções aqui. Vai dar positivo também. Ok? Vamos ficar com a seguinte equação diferencial ordinária na função z. Z duas linhas. Já vamos colocar o índice aqui, m, n, que vão aparecer aqui, menos n quadrado, pi quadrado, sobre L quadrado,
m quadrado π quadrado sobre m ao quadrado vezes zmn igual a zero. M e N começam ambos a partir de 1. Pronto. Nós temos uma equação diferencial ordinária de segunda ordem de coeficientes constantes, homogênea, normal. O coeficiente dominante é igual a 1. Ele não se anula em domínio nenhum. Então, é uma equação EDO normal de segunda ordem de coeficientes constantes. Solução dela. Raiz da equação auxiliar. Chamar de R, né? R ao quadrado menos vamos voltar aqui. Esse parênteses é positivo. Para encurtá-lo, vamos chamá-lo de só o parênteses. Alfa mn ao quadrado. Ok? Então, a equação auxiliar fica com o seguinte formato. Alfa mn ao quadrado igual a zero. As duas raízes da equação auxiliar, mais ou menos alfa mn. É a raiz quadrada daquela soma lá. Solução geral para a variável z. Z mn de z é uma constante arbitrária exponencial alfa mn z mais uma segunda constante arbitrária exponencial menos alfa mn z. Ou ainda, para ficar um pouquinho mais curto, em vez de darmos a solução geral em forma de exponenciais, vamos aproveitar a exponencial. Nós podemos, a partir da exponencial, escrever o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Então, em vez de apresentarmos a solução geral em forma de funções hiperbólicas, vamos apresentar a solução geral em forma de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. É equivalente. Então, ficaria assim, ó, igual a C1 cosseno hiperbólico de alfa mn vezes z.
mais C2 seno hiperbólico alfa mn z. Pronto, essa é a solução geral para a função z grande, função só de z. Vamos usar uma das condições de contorno na variável z, que é essa aqui, ó, z de n era igual a zero. Essa condição nós tínhamos escrito, tá? Então, fazendo aqui, z igual a zero, aqui é zero, aqui fica C1 cosseno de zero, cosseno hiperbólico de zero é 1. C2, seno hiperbólico de zero é zero. Aqui não está correto, não. Não, tá certo, tá certo. Não é zero, não é N. Aqui é N grande, aqui é N grande. Então, repetindo aqui, Zmn de N grande é zero. C1, cosseno hiperbólico de alfa mn N grande, mais C2, seno hiperbólico, alfa mn N grande. Não dá para determinar C1 e C2, mas dá para determinar uma relação entre elas. Vamos fazer isto. Vamos escrever, por exemplo, C2 em função de C1. Né? Então, isso aqui, essa condição acarreta o seguinte. C2 vai ser igual a, passa esse para o primeiro membro, menos C1, vai ficar cosseno hiperbólico dividido pelo seno hiperbólico. É a cotangente hiperbólica de alfa mn vezes n. Pronto. Tá aí. Nós vamos agora voltar aqui na solução, no lugar de C2, escrever esta relação. Vai ficar C1 cosseno hiperbólico do argumento alfa mn n menos C1 de novo, cotangente hiperbólica alfa mn n, seno hiperbólico de alfa mn z. Aqui está errado, né? Mn, aqui não é z. Mn. Então, repetindo, trazendo C2 aqui, Zmn de Z é C1 cosseno hiperbólico desse argumento, alfa mn z, menos C1 cotangente hiperbólica desse argumento constante, vezes o seno hiperbólico desse argumento, função de z, tá? Essa nós vamos usar aqui, reduzir ao mesmo denominador, aqui é seno, né? Vai ficar cosseno hiperbólico vezes seno hiperbólico, aqui fica cosseno hiperbólico de novo, vezes seno hiperbólico. Se a gente for naquela nossa tabela de integrais, tem esta relação lá entre as funções hiperbólicas. Essa relação vai nos permitir escrever a função z com o seguinte formato, um pouquinho mais curto. Assim,
ZMN igual a C1 cossecante hiperbólica do argumento conhecido alfa m n n grande multiplicado pelo seno hiperbólico de alfa mn n grande menos z. Pronto. Lembrar que M e N começam ambos a partir de 1. E nós vamos rebatizar aqui essa C1 de CMN. Ok? Pronto. Substituindo, então, fazendo o produto das três funções x grande, y grande, z grande, e pegando a série dupla, né, das autofunções seno em x e y. Então, com esta solução em forma de série dupla, nós seremos capazes de atender a condição de contorno remanescente, qualquer que seja ela. Ok? Então, ficamos com a seguinte situação. A solução é o produto dessas três funções. U de x, y, z igual a série dupla, soma m de 1 a infinito, n de 1 a infinito, CMN é a constante que falta achar. Vou colocar isso aqui já. Cossecante hiperbólica alfa mn n grande. E agora as duas famílias de autofunções. A autofunção em x, seno n px sobre L multiplicada pela autofunção em y, seno m py sobre m e agora multiplicada pela função z, que vai ser só, já usamos, seno hiperbólico de alfa mn n menos z. Seno hiperbólico de alfa mn
n grande menos z. Pronto, essa é a solução que nós iremos utilizar para atender a sexta e última condição de contorno que foi dada, que é a seguinte: quando z é igual a zero, esse U de x, y, 0 é igual àquela temperatura lá, G de x, y. Só vai o z igual a zero aqui, né? Vai ficar seno hiperbólico de alfa mn, n grande, multiplicado por cossecante hiperbólica de alfa mn, n grande, uma é inversa da outra. Então, isso aqui vai cancelar com o seno hiperbólico, que vai sobrar daqui, porque o n é igual o z é igual a zero. Tá, então nós vamos ficar com uma série dupla CMN nas autofunções. Seno de npx sobre L, seno de mpy sobre M, isso aí vai ser igual a g de xy. Ok? Vamos escrever isso. Soma M de 1 a infinito da soma para n de 1 a infinito CMN autofunções em x, n, né? X é n. Px sobre L seno de M πy sobre M igual G de xy. Para determinar CMN, um procedimento análogo ao da série de Fourier. Multiplica os dois membros por um seno de um arco diferente, outro seno de arco diferente, cai lá. Integra de 0 a L, de 0 a M, os dois lados, e de cá sobra só o coeficiente CMN. Ok? Então, CMN vai ter o seguinte formato. 4 sobre L vezes M, integral de 0 a L, da integral de 0 a M, da função g, vezes a autofunção em x, vezes a autofunção em y,
M aqui variando de 1 M, N, ambos variando a partir de 1. Pronto. Nós vemos então, pelo formato, que é o formato dos coeficientes de uma série de Fourier dupla em x e y. De modo que, com essas condições de contorno, a solução da equação de Laplace é uma série de Fourier dupla. Vou colocar aqui, ó. Solução é em série de Fourier dupla. Pronto, resolvemos das EDPs clássicas um exemplo de cada tipo: hiperbólica, parabólica e hoje elíptica. A gente vai aproveitar e resolver mais um exemplo da equação do calor, só que não homogênea. Nós vamos aproveitar essa equação não homogênea para usar o método da variação do parâmetro, que a gente falou em aulas anteriores, para achar uma solução particular. EDP do calor não homogênea. Ela vai ter o formato. Vou mudar a constante. Alfa ao quadrado, derivada segunda em relação a x, menos derivada da temperatura em relação ao tempo, igual h, função da posição e do tempo. Então tá aqui, a equação é não homogênea. O segundo membro tem uma função conhecida que não depende da incógnita u. Então é uma EDP unidimensional, né? Não homogênea. Nós queremos a solução geral. Como ela é linear, a solução geral, vamos colocar aqui, ó, u de x e t é igual à solução geral da equação homogênea. Esse H aqui é H de homogênea, tá? Não é para confundir com o H lá não. Mais uma solução particular da equação não homogênea. Nós vamos achar a solução
da homogênea associada, tirando o segundo membro e igualando a zero, então vai dar uma equação do calor homogênea que nós vamos resolver usando o método da separação de variáveis. Depois de resolvido, nós vamos achar uma solução particular usando o método da variação no parâmetro, que consiste, como a gente falou, em pegar a solução da homogênea e onde tiver constante, a gente substitui a constante por uma função. Ok? A gente vai fazer na próxima quarta-feira. Até quarta-feira.